Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre motivo de muita alegria estarmos juntos, unidos, para estudarmos a obra espírita. E hoje nós iremos estudar a obra Ave Cristo. Nossa data, 11 de fevereiro de 2022. Para você que acompanha os nossos estudos no nosso canal do EOS, é tão importante a gente ver o retorno de vocês aqui presente. Eu pergunto, foi bom? E aí eu consigo olhar os rostinhos que estão aqui dizendo que foi bom. Vocês eu não tenho como saber. A única forma realmente é através da mensagem que você pode deixar aí no nosso canal. Então, se possível, curte o vídeo, curte o nosso estudo, deixa sua mensagem e orem por todos nós, para que nós possamos sempre perseverar nesse trabalho que Jesus nos confiou. Eu vou solicitar para o nosso irmão Tarcísio fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso estudo. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos reunidos aqui em Teu nome, em nome da espiritualidade maior, para que possamos assimilar e usar esses ensinamentos a nosso favor, no aprendizado do dia a dia, para a melhora do nosso corpo e da nossa alma. Iluminai, Senhor, a todos nós, possamos, através dessas leituras, dos livros que Tu nos mandaste, possamos ter mais discernimento no nosso dia a dia. Nos guiai e que assim, Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade. Iluminai-nos, Senhor, que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos que depois da morte do Silvano, dias tormentosos se abateram sobre a igreja de Lyon, e a própria mãe do Silvano, paga pelo questor Quirino Estáquio, denunciou o Corvino. Então ele foi proibido, as crianças, ele teve que espalhar as crianças em vários lares amigos, e ele, para não ficar sozinho com os seus pensamentos, caiu no trabalho, no estudo, nas vigílias, até que ele ficou doente. E aí ele ficou doente, ficou com febre. Depois da assistência dos irmãos, ele se recuperou, mas ele ficou muito abatido. E uma noite que ele estava sozinho, começou a lembrar do Corvino e teve um pranto convulsivo, vizinho do desespero, né? Então ele estava entrando em desespero por conta dos acontecimentos e ele viu, né, o Corvino em espírito, e o Corvino começou a conversar com ele. Então nós estamos nessa conversa do Corvino dando umas lições de vida eterna para Varro. E o Corvino hoje será representado pelo nosso querido amigo Tarcísio, que vai emprestar sua voz. O emissário espiritual fez uma pausa ligeira, como a impor ordem à enunciação dos próprios pensamentos, e continuou. Tassiano é filho do Criador, quanto nós mesmos. Não reclames dele aquilo que ainda te não pode dar. Ninguém se faz amado por meio da exigência. Dá tudo. Aqueles que desejamos ajudar ou salvar nem sempre conseguem compreender de pronto o sentido de nossas palavras, mas podem ser inclinados ou arrastados à renovação por nossos atos e exemplos. Em muitas ocasiões na Terra, somos esquecidos e humilhados por aqueles a quem nos devotamos. Mas se soubermos
perseverar na abnegação, acendemos no próprio Espírito o abençoado lume com que lhes clarearemos a estrada, além do sepulcro. Tudo passa no mundo. Os gritos da mocidade, menos construtiva, transformam-se em música de meditação na velhice. Ampara teu filho, que é também nosso irmão da eternidade, mas não te proponhas escravizá-lo ao teu modo de ser. Monstruosa seria a árvore que se pusesse a devorar o próprio fruto. Condenável seria a fonte que tragasse as próprias águas. Os que amam sustentam a vida e nela transitam como heróis. Mas os que desejam ser amados não passam, muitas vezes, de tiranos cruéis. Levanta-te, ainda não sorveste todo o cálice. Além disso, a igreja, casa de Jesus e nossa casa, espera por ti. Os que lhe batem a porta, consternados e desiludidos, são nossos familiares igualmente. Esses velhos abandonados que nos procuram tiveram também pais que os adoravam e filhos que lhes laceraram o coração. Esses doentes que apelam para a nossa capacidade de auxiliar conheceram de perto a meninice e a graça, a beleza e a juventude. Nossas dores, meu amigo, não são únicas, e o sofrimento é a forja purificadora, na qual perdemos o peso das paixões inferiores, a fim de nos alçarmos à vida mais alta. Quase sempre é na câmara escura da adversidade que percebemos os raios da inspiração divina, porque a sociedade terrestre costuma anestesiar-nos o espírito. Bem, a fala do senhor Corvino no mundo espiritual, né? Ele está em espírito, ele está tendo nesse momento aqui, o Varro está tendo essa visão, depois de um momento de muita dor, de muito sofrimento, como disse a nossa Maramita, de desespero. Ele está sendo amparado pelo Cristo, por Deus nosso Pai, através da presença do senhor Corvino. Então vamos lá junto aprender e aproveitar essa oportunidade ímpar. Então qual é a maior dor de Varro? O filho. A dor dele é exatamente a dor do filho não ser aquilo que ele almeja. É errado o que ele deseja ao filho? O que ele quer para o filho? Que o filho seja um homem de bem. Se torne um homem de bem, Ele poderia até não ser cristão, mas se fosse realmente um homem de bem, o fato do seu filho ter mandado soltar um cachorro para que viesse atacar aquelas crianças, então isso é um ato, independente de ser cristão, é um ato muito perverso. Então o que ele quer é que ele seja um homem bom, que deixe de perseguir, que deixe de odiar. Porque o ódio não está no coração de pessoas boas. O ódio está no coração de pessoas perversas. E ele persegue o seu inimigo. A gente vê isso ainda hoje. Então, se eu persigo com ódio, é porque eu carrego ódio no meu coração. E o Tassiano carregava o ódio no coração dele. Basta falar o nome cristão e ele se transforma. Tamanho ódio que ele carrega no coração em torno do Cristo Jesus. Então ele diz, Tassiano é filho do Criador, é a primeira chamada. E aí foi um amigo espiritual me falou, todas as mães são adotivas, logo todos os pais são adotivos, porque são filhos de Deus. Filho não é bichinho de estimação, que fica no teu pé e faz do jeitinho que tu quer. E às vezes nem o bicho de estimação faz isso. Mas tu pode bater, gritar, xingar, tu chega, tu sai, deixa ele na tua casa, tu volta, ele tá lá quietinho te esperando, balançando o rabo. Ser humano não é assim. Filho não é bicho de estimação. São seres, filhos de Deus,
cada um carregando a sua individualidade, que Deus te empresta para que você possa, por um período, amamentá-lo, alimentá-lo e educá-lo. E depois, quando ele atinge a fase adulta, a responsabilidade está sobre a própria criatura, porque ela também é uma individualidade. Então a primeira chamada é: Tassiano é filho do Criador. Então que nós, na condição de pai e mãe, possamos entender isso. Eu não sou proprietária ou proprietário do meu filho. Da mesma forma ele. Eu não sou dono. É um empréstimo de Deus. Um empréstimo para um período. Para um período, porque existe um período que você escolhe a roupa da criança. Você diz aonde ele vai passar as férias. Você escolhe em qual escola vai estudar. Você cobra as notas do menino, da menina. Até um certo tempo. Depois isso acabou. E tem que acabar. Porque o outro tem que aprender a administrar a própria vida. Então, os nossos filhos são filhos do Criador. Quanto nós mesmos, porque você, mãe, você, pai, também é filho do Criador. Então, nesse momento, é como que ele dissesse assim: todos nós somos iguais. Porque você se coloca na condição de pai, na condição de mãe, você se sente superior ao seu filho. Você se sente numa condição além. Não. São posições, assim, responsabilidades diferentes, mas todos nós somos filhos do mesmo pai. Então, logo eu posso identificar muito mais no meu filho, o meu irmão, do que o meu filho. Olha como muita coisa muda na nossa cabeça nesse momento. Então, eu posso também olhar para minha mãe e identificar nela a minha irmã. Eu olho para o meu pai e posso identificar no meu pai o meu irmão. Porque, afinal de contas, acima da consanguinidade, existe esse vínculo divino entre todos nós. Logo, somos todos irmãos. Não reclames dele, de Tassiano, aquilo que ainda te não pode dar. Você quer que o Tassiano dê um salto na evolução? É impossível. Ele não tem como dar isso. Não solicite, não reclame isso. Porque ele está sofrendo, ele sofre pela atitude de Tassiano. Logo ele está o quê? Solicitando uma atitude que Tassiano não pode dar. Quantas vezes a gente não vive isso dentro de casa? Não dá. Você quer que sua filha tome uma atitude? Ela não tem capacidade moral ainda para isso. Você quer que seu filho tome? Não tem capacidade moral ainda para isso. Ninguém se faz amado através da exigência. Isso aqui doeu, né? Então não adianta, Varro, você ficar lá berrando para o seu filho se tornar um ser humano melhor, porque não é assim que ele vai te amar. Vai até, de certa forma, te odiar. Porque no fundo, Varro sofre com as escolhas de Tassiano. Se Tassiano fosse do jeito que o Varro deseja, Varro não mais iria sofrer. Então, às vezes, a gente pergunta se por detrás de tudo isso não está algo chamado egoísmo. Então, uma coisa é olhar para o meu filho assim, olhar para ele e dizer: a minha consciência está em paz, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Se não fiz melhor é porque não sabia. Nunca espanquei, nunca abandonei, nunca deixei passar fome. Dei melhores escolas, trabalhei para dar o melhor. Pronto. Agora o ser humano nunca está satisfeito. Então o ser humano, ele reclama de tudo. Se você é uma mãe que liga sempre, o filho vai reclamar. E se você é uma mãe que não liga, ele também vai reclamar.
é do ser humano. Ainda é isso. Somos espíritos da terceira ordem. Então, é muito raro você encontrar algo chamado gratidão. Porque por mais que você tenha sido uma péssima mãe ou um péssimo pai, mas vou falar em particular da mãe, uma coisa só é o suficiente para você agradecer. Ela te pariu. Ela te deu a oportunidade da encarnação. E a única forma de evoluir é através da reencarnação. Senão você estaria ralando aí. Não é no nosso lar, não. A maioria nossa, e quando os espíritos dizem a maioria, é a maioria mesmo. Estaríamos sofrendo nos umbrais, nos vales. Ou ainda na crosta, como aquele monte do... E aí a gente se pergunta, não é melhor estar aqui achando que a gente é bonzinho? Ou do que estar aí realmente sofrendo nos vales? É sério? É melhor achar que é bonzinho, né? Encarnado, que a gente esquece. Então, duas informações assim lúcidas. Primeiro, ele não é teu filho, é filho de Deus. Segundo, e nós também somos filhos de Deus, logo somos todos irmãos. Outro ponto, Val, tu não vais fazer com que Tassiano te ame, obrigando Tassiano a se tornar um homem de bem. Então, parece um ato de amor, essa superproteção de Varro não é. Varro não está respeitando o livre-arbítrio de Tassiano. Ninguém se faz amado através da exigência. Dá tudo. Dá tudo. Aqueles que desejamos ajudar ou salvar nem sempre conseguem compreender de pronto o sentido de nossas palavras. Não conseguem compreender de pronto. Porque na hora exata ele vai acionar o teu exemplo e as tuas palavras. Bem que papai disse. Bem que mamãe disse. Nós aqui mais adultos, já com os nossos 50 e tantos anos, nós já falamos essa frase. Bem que a mamãe disse. Bem que o papai disse. Ficou a lição. Conseguem compreender de pronto o sentido de nossas palavras, mas podem ser inclinados ou arrastados à renovação por nossos atos e exemplos. Podem ser o quê? Ele usou duas palavras fortes. Pode ser o quê? O quê? Inclinados ou arrastados. Inclinados ou arrastados à renovação por nossos atos e exemplos. Não são palavras. Mas em compensação, arrasta. A renovação por nossos atos e exemplos. Exemplo, Cristo. Arrastou quem? Arrastou Pedro. Pedra, né? Pedro é pedra. Arrastou Judas, o traidor. Arrastou Tomé, o que duvidava de tudo. Arrastou Bartolomeu, o sofredor, o entristecido, que reclamava de tudo. Arrastou Madalena, Joana de Cusa. Por isso que ele encarnou, para nos dar exemplo. Então é o exemplo que arrasta. Mas aqui esse é o exemplo da convivência. Agora esse exercício, ele exige de nós algo que a gente não suporta. Humildade. A gente odeia ser humilde. E a gente adora ser vaidoso. Porque a humildade, ela requer o que nos irrita. Me perdoe. Eu errei. Deixa que eu faço. Eu lavo o copo. Eu arrumo de novo. Eu acordo mais cedo e ponho o lixo para fora.
calada. Anos e anos. Continua o chicote doce do Senhor por vir. Em muitas ocasiões, na terra, somos esquecidos e humilhados por aqueles a quem nos devotamos. Ele está falando isso para quem? Para um filho ou para um pai? Para um pai. Somos esquecidos na terra, somos humilhados por aqueles a quem nos devotamos. Pô, pai, o senhor está broco agora? O senhor não está entendendo o que eu estou falando? Pô, mãe, larga meu pé. Que saco! Nada. Sabe de nada. E quando envelhece? Não vai visitar. Passa meses e meses. Esquecidos. E quando chega, ainda chega para brigar. E ele diz, em muitas ocasiões, porque isso, gente, é doloroso, incomoda a gente ouvir, mas isso é o comum da terra. A falta de respeito, de gratidão aos pais. Mas, se soubermos perseverar na abnegação, ou seja, mãe, você está abandonado pelos filhos, pai, você está abandonado pelos filhos, mas se você continuar a perseverar na abnegação, ou seja, não reclama. Não reclama não, meus filhos não me visitam. Não reclama. Aprende a lição em silêncio. Forte. Porque os filhos podem não aparecer, mas o papai sempre manda alguém para ajudar. Porque ninguém fica desamparado. E às vezes é teu vizinho. Tua vizinha. Então ele diz, mas se soubermos perseverar na abnegação, acendemos no próprio Espírito o abençoado lume com que lhes clarearemos a estrada além do sepulcro. Fique em silêncio, não reclame, porque esse teu trabalho vai acender esse lume. E como ele diz, além do sepulcro. Porque é aquela frase que a tia sempre fala, gente, que a gente aprendeu o espiritismo, porque eu nada crio, eu copio, aprendo nessa doutrina, que sinônimo de cristão é sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem cristianismo, não tem evolução. Tudo passa no mundo. Os gritos da mocidade menos construtiva transformam-se em música de meditação na velhice. Gente, isso aqui é filosófico demais. A Tassiana está com 18 anos aí. É, bem jovem. Tudo passa no mundo. Os gritos da mocidade. Grito é o quê? Os barulhos da mocidade. Menos construtiva. Transformam-se em música de meditação na velhice. Lá na cama. Recentemente eu estava fazendo um evangelho lá na casa de uma família. E alguém pulou e disse assim, mas o bom é morrer rápido. Que a pessoa não fica sofrendo, a mãe tinha desencarnado de uma forma muito rápida, que aí não fica, a pessoa não fica sofrendo, descansou. Eu só comi, não descansou não. Mas até onde a gente pôde falar, porque não são espíritas. Eu disse, meu irmão, quando a gente fala numa morte rápida, nem os familiares aprenderam e nem quem foi. Mas quando você passa meses ali em cima de uma cama, aí eu disse que ele ficou meia hora assim refletindo, que eu acho que ele não entendeu, depois ele perguntou de novo. O fundo de uma cama é o melhor lugar para meditar.
Então, essa velhice aqui que ele fala é aquele período que a força física vai diminuindo, que você já não tem mais aquela força toda para tudo, e aí você começa a refletir, e é automático isso, porque a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Você passa a olhar para trás e ver o barulho, Os gritos da mocidade. As besteiradas que fez. Como diz, calma que ele vai chegar lá. A imagem do cachorro mordendo o Silvano, isso não vai sair da cabeça dele, não. Isso é um barulho grande. Ampara teu filho, que é também nosso irmão na eternidade. E eternidade é o quê? Encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. E o que eles falam de eternidade também? Esse processo do aprimoramento. Mas um dia ele vai chegar lá, na eternidade, onde não mais necessitaremos reencarnar. Na eternidade, mas não te proponhas escravizá-lo ao teu modo de ser. Está errado o modo de ser de Varro? Não, mas eu posso escravizar? Escravizar é o quê? Prender, obrigar. O amor, ele não é uma imposição. O amor, ele é uma conquista. Porque o amor eu não posso dar. Tá aqui, eu estou te dando o amor e a partir de hoje você está em posse do amor. Não, o amor ele é uma conquista íntima, é uma luz individual. E cada um tem que aprender a acender a sua. Fala do nosso Cristo, fazei brilhar a vossa luz. Ou ele disse, deixa que eu faça brilhar a tua luz. Hoje a gente diria, te vira, acende a tua luz. Fazei brilhar a vossa luz. Te vira, o trabalho é teu. Eu estou te dando todos os recursos, todos os caminhos, todas as dicas de como acender a tua luz. Monstruosa seria a árvore, e aqui ele vem com a metáfora, que se pusesse a devorar o próprio fruto. Condenável seria a fonte que tragasse as próprias águas. Os que amam sustentam a vida e nela transitam como heróis. Os que amam. É por isso que eu digo, nós humanos ainda não amamos. Eu te amo até o momento que tu não venha discordar. A partir do momento que tu discordar, eu deixo de te amar. A partir do momento que tu não fazes do jeito que eu quero, eu deixo de te amar. Se tu não torcer pelo meu time, eu deixo de te amar. Se tu não torcer para os políticos que eu torço, eu deixo de te amar. E te crucifico cruelmente. Então isso não é amor, isso é troca. Porque o amor é sinônimo de renúncia, resignação total. Alguém se habilita? Os que amam, esses que amam, sustentam a vida. Sustentam a vida. Quem é que sustentam lá? Sustenta na condição de base. É quem mais ama. É o tema central daquela casa. É o alicerce daquela casa. Os egoístas, os egocêntricos são os que brigam um com o outro, que vai tocando terror uma encarnação inteira. É um verdadeiro inferno. Os que amam são os que estão em silêncio, calado, trabalhando para a harmonia daquele lar. Os que sustentam. Sustentam a vida e nela transitam como heróis. Que não é fácil, não. Aguentar filho e filha rabugento. Uma esposa rabugenta ou um esposo rabugento. Uma sogra, um sogro, cunhado, que às vezes está tudo dentro de casa. Irmão, irmã. Só um herói. Um herói ou uma heroína. Para aguentar a adversidade, as dificuldades dentro de um lar. Calados.
e nele transito como heróis, mas os que desejam ser amados, segura essa, gente, não passam muitas vezes de tiranos cruéis. A chibata está na mão do seu corvino. Eu só estou relendo e passando um destacador de texto. Tiranos cruéis. Vou repetir. Os que amam sustentam a vida e nela transitam como heróis. Então está carregando a cruz. Está no sacrifício, está na renúncia e está na resignação. Mas os que desejam ser amados não passam muitas vezes de tiranos cruéis. E que cutucada que ele deu agora no VAR. Tiranos cruéis. Por que um tirano? Porque você não respeita o livre-arbítrio do outro. E quem quer ser amado é infantil ainda. Quem ama já começou a aprender a lição. Tiranos cruéis. Levanta-te. Adoro isso. Vai chorar, homem. O que é isso? Vai ficar aí? Levanta-te. Deitado chorando, ninguém cresce, não. Levanta-te. Ainda não sorvete todo o cálice. Se tu acha que tá ruim, vai piorar. Se tu acha que tá ruim, agora que tá ficando bom. Ainda não sorvete todo o cálice. Mas era preciso ele ter reencarnado? Não. Então, ajoelhou, vai ter que rezar. Pediu, tá pedido. E reencarnar no meio de doidinho, vai querer viver como? Ainda não sorvete todo o cálice. Além disso, a igreja, casa de Jesus e nossa casa, eu acho isso muito lindo. Gente, eu tenho um respeito muito grande pelo Cristo. Cada vez que eu estudo, o respeito é muito maior. Mas quando a gente está no centro espírita, a gente diz, é a casa de Jesus. Não é assim que a gente fala? Aqui é a casa de Jesus. Aí você recebe mal, indiferente, preferências. E a pessoa diz, mas é assim a casa de Jesus? A igreja, casa de Jesus e nossa casa, espera por ti. Então aqui diz assim, tu está preocupado com o teu grupo familiar, mas a igreja também é casa, também é residência, também precisa de um pai, também precisa de uma mãe, também precisa de um irmão, também precisa de uma irmã, também precisa de cuidado. Às vezes as pessoas dizem assim, eu digo, olha menina, essas 3 palmas está R$10. Ah, mas eu não vou levar essas 3 palmas com Conceição, porque só é eu sozinho em casa. Aí a criatura vai no supermercado e compra 4 bananas assim que dá 12. Aí eu fico olhando. Como é que eu posso dizer no planeta que nós estamos inseridos que eu sou sozinho? Compra as 3, leva uma para casa e doa 2. Até a moça que vai fazer a limpeza na tua casa, já que você mora sozinho, que normalmente é diarista, você já dá para ela, vai ficar morta de feliz. Mas olha como a nossa visão é curta e egocêntrica. Você está vendo como dá para resolver? Olha aqui, além disso, a igreja, que é casa de Jesus e nossa casa, espera por ti. Está lá, precisando de ti. Os que lhe batem a porta, consternados e desiludidos, são nossos familiares igualmente. Esses velhos abandonados que nos procuram tiveram também pais que os adoravam e filhos que lhes dilaceraram o coração. Ou seja, meus amados, estamos na terra. É isso que a gente tem que entender. A ingratidão faz parte da humanidade terrena. Então não crie expectativa sobre ninguém, que você vai sofrer. Esses doentes que apelam para a nossa capacidade de auxiliar conheceram de perto a meninice, porque também foram crianças, e a graça, a beleza e a juventude. Nossas dores, meu amigo Varro,
não são únicas. Ou seja, você está desesperado porque tem um péssimo filho, uma péssima filha, tem um monte de mãe nessa condição. Um monte de pai nessa condição. Filho, você está chateado porque sua mãe isso, seu pai aquilo, tem um monte de filho nessa condição. A nossa dor não é sozinha. Nossas dores, meu amigo, não são únicas. E o sofrimento é a forja, a fornalha purificadora. O sofrimento, ele purifica. Fornalha porque queima, arde, dói e transforma. Onde perdemos o peso das paixões inferiores. Aí nessa fornalha é onde a gente perde o peso das paixões más. Cai a máscara da vaidade, do orgulho, da presunção, cai tudo. Paixões inferiores. Porque Paulo era um apaixonado? A paixão dele era inferior? Não. Ele era apaixonado pelo Cristo. Quando você faz algo por paixão, tem cor. Quando você faz por fazer, é preto e branco. Então, tudo de Paulo era acompanhado de muita paixão. Era firme, era forte, era autêntico. Tinha vida. Então, a paixão, ela não é ruim. É o norte que tu dás a ela. Que tipo, o que tu estás apaixonado? Pelo quê? Por quê? Então, imagina Paulo quando subia no púlpito, queria falar de Jesus, era com paixão, ficava todo mundo... Então, essa forja purificadora, onde perdemos o peso das paixões inferiores, a fim de nos alçarmos. Alçar é o quê? Para baixo ou para cima? Para cima. A vida mais alta. Ou seja, essa forja, esse sofrimento está nos dando um empurrão. Quase sempre é na câmara escura da adversidade que percebemos os raios da inspiração divina. Porque a saciedade terrestre, ou seja, quando tudo está muito bem, costuma anestesiar-nos o espírito. Então, quando tudo está muito bem, está tudo muito legal, está todo mundo anestesiado. Mas quando a gente está lá no fundo de uma cama refletindo, lá dentro do quartinho, é aí que a gente dá um salto novamente. Eu vivi a experiência com meu painho. O painho foi para o fundo da cama e a expiação dele não foi fácil. A dor dele não foi fácil. Cego, amputado. Meu pai fumou, bebeu, adorava uma cervejinha. Isso tomou uma proporção grande. E já nos seus momentos finais, o meu irmão muito brincalhão, né? Entrou brincando e disse assim, papai já segue amputado. E aí, velhinho, vamos para uma cervejinha? Mas ele falou brincando. E o papai levantou a mão, o dedo indicador e fez o sinal negativo e disse assim, isso eu nunca mais quero na minha vida. Eu tenho um senhor, que ele tem uma oficina bonita, né, de lanternagem, e eu sempre ia lá e com cigarro na mão. Tive que voltar, o ano acho que passado, retrasado, não lembro, bateram o meu carro e quem me atendeu foi o filho. E eu disse, e cadê fulano? Dona Conceição, papai tá tão ruim. Eu disse, o que houve? Tá com câncer no pulmão. E não tem mais jeito. E eu perguntei dele, o que ele diz do cigarro? Que ele nunca mais vai enfiar um cigarro na boca. Mas foi preciso câncer. E realmente, a lição fica tão forte, porque ele era um rapaz jovem, 50 e poucos anos. Com filhos aí, esposa maravilhosa, a vida financeira muito bem. E de repente você tem que sair através de um suicídio, porque cigarro, álcool é suicídio? Estava na hora? Não estava.
Então essa lição fica. Na próxima encarnação, quando ele chegar aqui, se ele sentir criancinha cheia de cigarro e fazer, credo, isso fede. Então, quando a gente vai pro fundo lá, que a gente sofre as consequências, a gente já reencarna, traz a lição de não quero isso não. Eu não suporto isso. Quando você diz isso, não suporto isso, o anexo tá lá, sofreu muito. Sei o que eu passei. Para não suportar mais isso. Entendeu? Para finalizar. Quase sempre, então, é na câmara escura da adversidade que percebemos os raios da inspiração divina, porque a saciedade terrestre costuma anestesiar-nos o espírito. O mensageiro fez breve silêncio, fitou com mais ternura e em seguida acentuou cenas do próximo capítulo. Foi bom, gente? Muitas lições, né? Como passar rapidinho, gente? Me conta. Vocês viram a quantidade de informações? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossas vidas, a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, conduzindo o nosso estudo. Que nós possamos, amado Mestre, guardar fundo cada orientação dos nossos amigos espirituais nessa noite. Graça te damos, que assim seja. E aí a gente acha que já acabou? Nossas dores não são únicas. Nossas dores não são únicas. Lembrei da Matilde. Igual tu, milhares. Milhares, é. É porque quando a gente está sofrendo, a gente acha que só nós sofremos por essa situação, né?